Hoje é um dia especial no calendário ocidental para nós, que nós celebramos o Dia das Mães. E a premissa da mãe fala sobre aquela que gerou, né? Diga comigo, gerou. E essa expressão gerou, gerar, ela fala sobre algo que era fértil, foi semeado e ali então brotou algo, né? E a mãe, no caso, fala sobre os filhos, né? Isso então fala sobre, biblicamente, é o sinal da prosperidade de Deus ao homem, né? A bênção de Deus ao homem, que é a multiplicação da sua prole. Agora, quando nós trazemos esse mesmo princípio para a vida, nós vamos entender que na nossa vida também, ela precisa ser esse ambiente fértil. Para quê? Para que outras coisas elas também possam ser geradas em nós e crescer e dar frutos na nossa vida, em nome de Jesus. Quantos creem nisso, diga amém. O Senhor Jesus, Ele nos chama, né? Ele fala que os seus discípulos darão muitos frutos. Diga comigo, muitos frutos. Isso significa então que para dar muitos frutos nós precisamos ser esse ambiente capaz de gerar aquilo que o Senhor tem liberado para nossas vidas. Então eu quero compartilhar nessa manhã, debaixo desse contexto, eu quero falar sobre gerar um ambiente profético na nossa vida. Eu quero falar sobre isso, sobre como gerar um ambiente profético na nossa vida. O que essa palavra profético significa? Profético fala sobre o ministério do profeta. Biblicamente, o profeta é aquele que enxerga aquilo que as pessoas naturalmente não estão vendo. Então, o profeta, ele enxerga aquilo que é profundo, né? O profeta, ele não está sendo guiado ali pelo que o sentimento humano diz, mas o sentimento espiritual diz. E a função do profeta é declarar aquilo que não existe, mas que num futuro profético de Deus, ou seja, naquilo que virá a existir, isso se fará então. Então, quando nós falamos sobre um ambiente, gerar um ambiente profético, nós estamos falando sobre gerar um ambiente na nossa vida, aonde hoje pode até não existir nada, mas vai existir em nome de Jesus. Quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando sobre qualquer outra coisa que envolva o que Deus pode fazer em nós. Nós falamos sobre uma cura, sobre uma prosperidade, sobre um livramento, uma restauração, sobre um favor do Senhor sobre nós, sobre a busca por aquilo que nós esperamos receber de Deus. Então, o fato é que todos nós que estamos aqui e cremos em Jesus e cremos que o Senhor tem coisas boas a fazer na nossa vida, então nós entendemos que nós precisamos de um ambiente profético na nossa vida, para que essas obras do Senhor, elas venham a acontecer em nós. Quantos creem comigo, diga amém. Então olha para 2 ou 3 pessoas e diga: você precisa de um ambiente profético, irmão. Você precisa viver um ambiente profético na sua vida. Amém? Amém, irmãos? E esse texto é um texto muito conhecido. Fala sobre a primeira multiplicação de pães que Jesus fez, dos pães e peixes aqui no caso. E eu quero destacar alguns pontos dessa história que falam sobre esse ambiente profético, sobre como gerar um ambiente profético na nossa vida, aonde nós podemos então viver aquilo que o Senhor pode fazer em nós. Primeiro aspecto dessa história fala sobre um olhar que Jesus tem, que é um olhar de fé. Diga bem forte, um olhar de fé. Jesus, do outro lado da margem, ele tinha curado vários enfermos. Ele atravessou o mar de Tiberíades, né, ou o mar da Galileia, e a Bíblia fala que as multidões o seguiram, porque Jesus fez sinais. A multidão começa a seguir Jesus. Jesus chega desse lado de cá, e a Bíblia fala que de novo, ele curou os doentes mais uma vez. E quando Jesus ele cura os doentes mais uma vez, a Bíblia fala que Jesus se assenta num lugar com os discípulos, e quando ele olha, ele vê uma multidão. Ele vê uma multidão, e a Bíblia relata que essa multidão era 5.000 homens, né? E nesse contexto, a Bíblia, quando só relata homens, ela deixa de fora também ali mulheres, crianças e idosos. Então, se a gente fizer um 2 por 1, nós tínhamos ali pelo menos 15.000 pessoas, né? Agora, se você quiser levar a regra, por exemplo, na minha cidade, em Belo Horizonte, algumas pessoas dizem que existem 5 mulheres para cada homem, né? Que é só o sangue de Jesus. E aí então a gente joga essa régua para pelo menos 35.000 pessoas. Mas fato é que tinha muita gente naquele lugar. E a Bíblia fala então que Jesus ele olhou para o povo e viu que o povo tinha fome. Jesus ele enxerga a necessidade no coração do povo, e ele vê nisso uma oportunidade para demonstrar o seu poder. Porque ele vira para os seus discípulos e fala: só, como nós vamos fazer para alimentar esse povo?
Filipe, na hora, o cara da matemática, ele já fala: olha só, Senhor, nem 200 denários seriam suficientes, ou melhor, nós precisaríamos de 200 denários para alimentar todo esse povo. Um denário no contexto social falava sobre um dia, o salário de um dia de um trabalhador comum. Então o que Filipe está dizendo é: Senhor, nós precisaríamos que alguém aqui agora ofertasse um ano do seu salário para que a gente pudesse alimentar todo esse povo. E aí, ainda assim, seria difícil. Vamos pensar, irmãos, nós estavam perto da festa judaica. Isso significa que todos os recursos de trigo estavam sendo reservados para os pães da Páscoa. Então Jesus, mesmo que Jesus quisesse comprar naquele momento 15 mil pães, ainda assim seria um problema terrível de logística. Então nós estamos falando sobre algo que, mesmo se houvesse dinheiro, ainda continuava sendo algo impossível. E então Jesus, ele faz essa pergunta aos discípulos, e a Bíblia deixa clara que a Bíblia diz o seguinte, que ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Diga comigo, Jesus já sabia o que ia acontecer. O que é um olhar de fé, irmãos? Um olhar de fé fala sobre quando nós enxergamos as situações não na perspectiva de quem está passando por uma dificuldade. Nós enxergamos a situação na perspectiva de quem já pode ver aquilo que é impossível acontecer em nome de Jesus. Quando nós olhamos a Bíblia no Antigo Testamento, Moisés, por uma ordem de Deus, ele manda 12 espias, diga bem forte, 12. Desses 12 espias, um de cada tribo, 10 voltam e dão o seguinte relatório: olha só, o povo é forte, ou melhor, há muitos frutos, há muito leite e mel, a terra é próspera, mas as cidades são fortificadas, os homens são grandes, os exércitos são fortes e será difícil de derrotá-los. Moisés nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto. E a Bíblia fala que esse relatório trouxe então uma terrível angústia, né? Uma depressão em meio ao povo, porque a Bíblia diz que toda a multidão começou a chorar e desejar a morte, e até queriam matar Moisés. Mas a Bíblia fala que Josué e Caleb, 2 dos 12, eles olharam a mesma coisa, eles disseram: é verdade, a terra mana leite e mel, ela é próspera e abençoada, e também é verdade que as cidades são fortificadas, os homens são grandes, o exército é poderoso, mas o Senhor está conosco, e se Ele foi fiel até aqui, Ele também vai continuar sendo, e nós vamos devorá-los como se fossem pão, porque se o Senhor está conosco, ninguém vai poder nos impedir de viver aquilo que Ele prometeu na nossa vida. Isso é um olhar de fé. Um olhar de fé é aquele que olha para a situação e consegue enxergar a oportunidade de Deus manifestar milagres sobrenaturais. Olha para quem está do seu lado e diga assim: nós precisamos, irmão. Mas diga só quem está acordado, amém? Diga: nós precisamos de um olhar de fé para tudo que nós estamos vivendo. Jesus, ele já sabia que um milagre ia precisar acontecer. Da mesma forma, o nosso desafio não é olhar para as situações e apontar o óbvio, né? É como dizem, um engenheiro de obra pronta. É quem olha para o acontecido e vai dizer: oh, isso ia acontecer. É muito fácil ser o engenheiro do acontecido, o profeta do acontecido. Mas o nosso desafio em gerar um ambiente profético é olhar para todas as situações com um olhar de fé. Quando a Bíblia fala que Jesus encontra um cego de nascença, os discípulos vão perguntar: Senhor, quem pecou para que ele estivesse assim? Seus pais ou ele mesmo? Jesus diz: ninguém pecou, mas isso é para que o Senhor demonstre o tamanho do seu poder e da sua glória. Ou seja, Jesus, obviamente ele era Deus, mas ele também era homem. Como homem, Jesus, ele sempre enxergava as coisas pelo prisma do que Deus pode fazer. E o desafio da nossa vida, irmãos, não é olhar para o que nós estamos vivendo e lamentar o que estamos vivendo, mas é olhar para o que estamos vivendo e dizer: aqui está mais uma chance de Deus demonstrar que Ele é poderoso na minha vida. Não existe um ambiente profético sem um olhar de fé. Quando nós enxergamos as coisas pela lente de Deus, então nós vamos conseguir ver também aquilo que Deus vê. E o que Deus vê
Deus olha para a enfermidade, Ele enxerga a cura. Deus olha para a depressão, Ele enxerga a alegria. Deus olha para a tristeza, Ele enxerga a esperança. Deus olha para o medo e Ele enxerga a coragem. Deus olha para aquele que é pecador e enxerga perdão e graça. Esse é o nosso desafio aqui, irmãos. Não é ser aqueles que enxergam o óbvio, mas é enxergar com os olhos da fé aquilo que talvez ainda não existe, mas é a oportunidade certa do Senhor operar na nossa vida em nome de Jesus. Então declara uma palavra de fé a alguém, diga assim: tudo aquilo que você está vivendo, irmão, tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que você pode vir a passar, não é o fim, mas é uma oportunidade de Deus demonstrar o quanto Ele é poderoso na sua vida e fazer o impossível acontecer. Quem crê nisso, diga amém. A segunda característica dessa história que mostra para nós sobre como gerar um ambiente profético, fala sobre a valorização do propósito. A Bíblia fala que André encontra um menino, nem nome ele tem, não fala de onde ele veio, não fala sobre seus pais, a Bíblia coloca ele como um anônimo. E a Bíblia então vai dizer que esse menino ele tinha 5 pães e 2 peixes. E André, quando vai falar para Jesus, ele diz: olha, Senhor, encontramos um menino, ele tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso? Fala que naquele momento, quando ele encontra o menino também entrega aquilo que ele tinha nas mãos de Jesus. Sabe, isso aqui talvez seja uma das coisas mais difíceis para nós como seres humanos, que precisam ser seres também espirituais, que é nós valorizarmos o propósito acima da nossa necessidade, da nossa dor. A Bíblia vai nos mostrar que esse garoto, ele teve a capacidade de fé, de entregar tudo o que ele possuía, que certamente era para ele se alimentar e até a sua família se alimentar, em troca daquilo que Jesus poderia fazer pela vida de toda aquela multidão. Isso fala sobre uma valorização do que Deus pode fazer por todos, maior do que o que Deus pode fazer por mim. Sabe, isso aqui, irmãos, fala sobre um ato de generosidade, um coração generoso. É quem entende que a dor de todos está acima da minha própria dor. É em quem encontra a sua redenção no milagre do irmão. É quem entende que, puxa vida, não importa o quão necessitado eu esteja, mas no mínimo uma oração pelo meu irmão que está passando por uma luta, eu posso oferecer, ainda que eu também precise disso. Mas a Bíblia vai falar que no sacrifício de Jesus ali estava a sua redenção. A redenção de Jesus encontrou lugar aonde ele se sacrificou por todos, quando ele, como homem, não quis fazer isso, mas ele se entregou por valorizar o propósito mais do que a sua dor. E esse às vezes é o nosso desafio, porque a Bíblia fala que quando Jairo, a sua filha estava para morrer, ele vai até Jesus, e ele desesperado, ele pede que Jesus ajude ele. A Bíblia fala então que Jesus atende o clamor de Jairo, e Jesus então agora vai até a casa de Jairo, mas no meio do caminho, a Bíblia fala que uma mulher tocou Jairo, uma pessoa tocou Jesus. Era a mulher que sofria com 12 anos com fluxo de sangue. E então, o que acontece nesse exato momento? Jairo desesperado pela sua filha morrendo em casa, Jesus agora ele para, porque ele decide curar uma mulher que está enferma. Sabe o que isso mostra para nós, irmãos? Mostra que Jairo, ele se deparou com uma situação que, vamos ser sinceros, irmãos, humanamente falando, não é tão legal. Que é quando nós estamos clamando por algo do Senhor, alguém é abençoado na nossa frente com aquilo que nós estamos clamando do Senhor. E a Bíblia fala que Jairo, ele tinha razões, né, para dizer: ô Jesus, aí o senhor está de brincadeira, né? Não tem como, a minha filha está morrendo em casa. Eu fiz, puxa, um esforço aqui para o Senhor me atender, o Senhor para curar essa mulher. Não, ela está há 12 anos sofrendo, Jesus, manda ela esperar um pouquinho, ela não está morrendo, a minha filha está. Tanto que a Bíblia fala que quando eles estão se aproximando da casa de Jairo, vem a triste notícia: sua filha morreu. Mas Jairo, em todo o tempo, ele não interrompeu o propósito que Deus tinha para fazer em detrimento da sua dor. Mas ainda assim, o Senhor foi, Jesus foi e curou a sua filha. O que isso nos mostra? Nos mostra o quanto nós estamos dispostos, irmãos, a ofertar a nossa fé em pessoas, mesmo quando nós também estamos necessitados de um mover de fé na nossa vida. Isso fala sobre o quanto nós somos capazes de compadecer com os que choram, mesmo estando chorando.
Isso fala sobre o quão somos capazes de ter esperança por aqueles que estão desesperançados, mas também estamos. Isso fala sobre nós lavarmos os pés daqueles que estão com os pés sujos, mesmo nós também estando com os pés sujos. Mas fazemos isso por uma fé de que maior é aquele que dá do que aquele que recebe. Porque a grande promessa de Jesus do Novo Testamento não é tenha você uma bênção, mas é seja você uma bênção. E entender que quando Jesus ele fala no Sermão do Monte em Mateus 6, ele diz o seguinte: e aquele que busca aí primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas lhe serão acrescentadas. É quando eu entendo que na minha entrega existe uma redenção também no Senhor. É ter uma fé o suficiente para entender, Senhor, mesmo eu precisando, eu sou capaz de entregar, porque eu sei que se eu fazendo na vida do meu irmão, o Senhor também fará na minha. Paulo vai dizer à igreja de Colossenses, se não me engano, ele vai dizer o seguinte: olha, e não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desanimarmos no tempo certo, o Senhor fará aquilo que Ele tem para fazer. O que Paulo está dizendo? Mesmo precisando do bem, não deixe de fazer o bem, não se canse de fazer o bem, não se canse de ser bom com as pessoas, não se canse de orar por aqueles que precisam, não se canse de emprestar a sua fé, não se canse de emprestar a sua esperança, porque no tempo certo, o Senhor também fará na nossa vida aquilo que nós estamos declarando na vida de outras pessoas. A terceira característica dessa história é quando Jesus, ele então pega os 5 pães e 2 peixes, e antes de qualquer coisa a Bíblia fala que Jesus manda o povo se assentar na grama. Isso aqui fala sobre descansar em Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, manda o povo descansar, porque agora eu estou no controle, agora é comigo. E olha só, irmãos, nada aqui é fácil, né? Não é fácil ter um olhar de fé, não é fácil valorizar o propósito, também não é fácil descansar no Senhor quando você tem fome. Não é fácil descansar no Senhor quando você está com uma enfermidade batendo na sua porta. Não é fácil descansar no Senhor quando as suas dívidas parecem que nunca vão acabar. Não é fácil descansar no Senhor quando o seu casamento está destruído. Não é fácil descansar no Senhor quando a sua família está sendo atacada. Não é fácil descansar no Senhor quando a sua vida espiritual também está abalada. Não é fácil, mas é isso que a palavra nos chama. Se a palavra nos chama é porque existe uma razão suficientemente boa para que isso aconteça. E não é fácil, irmãos. Mas o fato de não ser fácil não quer dizer que é impossível. Se Jesus ele nos pede para descansar nele, é porque como homem ele sabe que isso é possível. Porque como homem, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, mas ele também prevaleceu. Então quando Jesus ele nos recomenda algo, ele também está dizendo: olha, eu sei que é difícil, mas eu fiz, então vocês também podem fazer. Porque se eu venci o mundo, comigo vocês também são vencedores. E isso que o Senhor nos chama. Quando Jesus ele diz: mandem o povo assentar-se, mande o povo descansar, porque agora eu estou no controle. Irmãos, eu me lembro de há uns 10 anos atrás, eu me lembro a maior dificuldade que eu tinha era descansar na confiança de que Deus está no controle. Desde quando eu era criança, com 4 anos de idade, eu comecei a ir para o colégio, 6 anos de idade, comecei a ir para o colégio. Na época a gente chamava de primeira série. E aí nós morávamos num bairro muito distante do centro da cidade. E aí o meu pai, ele dizia que ele queria que eu tivesse a melhor escola para estudar. E não era particular, era pública. Era a escola mais antiga do bairro, da cidade, mas ela ficava longe. De caminhada a pé, ela dava 1h30 da nossa casa. Então tinha que ir de ônibus, tinha que ir de carro. Mas meu pai nunca estava em casa porque ele tinha que trabalhar para sustentar a casa. E aí sobrava para eu ir para a escola. E aí eles tomaram uma decisão, que eu não sei se, eu acredito que foi a melhor decisão que eles puderam tomar. Eles começaram a ter coragem para botar o seu filho com 6 anos de idade dentro de um ônibus sozinho para ir voltar para a escola. Então, aí hoje eu olho para os meus sobrinhos, lá eles têm 8 anos, eles não têm coragem de ir na esquina comprar um pirulito e voltar. E meu pai e minha mãe me botavam no ônibus, eu entrava no ônibus, dava o sinal certinho, descia, ia para a escola, acabava a escola, atravessava a avenida movimentada, pegava o ônibus de novo no horário de pico, descia no ponto certo. E depois então eu comecei até a ir para outra cidade de ônibus, 6 anos de idade. Então, por que eu estou contando isso aqui? Porque desde novo meus pais me ensinaram a ser muito independente e se virar. Eu sempre fui muito orgulhoso por isso.
Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive comigo, eu não preciso do favor de ninguém, eu me viro, eu dou o meu jeito. Isso é bom, humanamente falando. Só que quando a gente entra na nossa vida com Deus, a gente é desafiado em cima disso. Por quê? Porque Deus nos chama a Ele ter o controle, não a gente. E aí alguém que aprendeu a vida inteira a não depender de ninguém, sempre se virar, agora tem que depender de quem Ele não vê. Porque vamos ser sinceros, irmãos, Deus, você pode dizer, eu sinto, eu ouço, mas você não vê. Isso é um fato. E esse foi o maior desafio da minha vida com Deus, ou um dos maiores desafios da minha vida com Deus, aprender a esperar, descansando em um Deus que eu não vejo, mas eu tenho que crer que Ele está ali. E eu a vida inteira sempre me virei com tudo. Quase nunca precisei ajuda de ninguém para absolutamente nada. E agora eu preciso depender de que Deus faça o que me dava vontade de fazer sozinho. Essa foi uma das razões que eu mais entrei na presença de Deus no meu devocional chorando. Eu falava, Deus, por favor, eu não estou dando mais conta de aprender a descansar no Senhor. E sabe, irmãos, eu digo para você que foi o melhor sofrimento que eu tive na minha vida, foi aprender a descansar no Senhor. Porque hoje, quando qualquer coisa acontece, e muita coisa acontece, eu descanso no Senhor na plena paz do Espírito. Sabe, e não estou dizendo que, e não falo isso de forma nenhuma como um orgulho meu, porque não é meu, mas foi o Senhor que fez em mim. Mas raramente as pessoas vão me perceber passando por um momento de dificuldade, porque não é que eu não finjo, eu não nego nada para ninguém. Mas eu consegui, graças a Deus, depois de sofrer muito, aprender a descansar que o meu Deus tem controle de tudo. E não adianta eu ficar esquentando a minha cabeça com coisas que fogem do meu controle. É difícil, irmãos. Mas é mais fácil quando a gente aprende. É mais fácil estar no lugar de quem descansa. Salmos 23, o Senhor diz o seguinte, o salmista diz o seguinte: e preparas para mim uma mesa. O que é mesa, irmãos? Mesa fala sobre o lugar de descanso, né? A mesa fala sobre onde nós renovamos as forças, onde a gente se alimenta, onde a gente está ali sendo renovado. E o salmista está dizendo, Ele prepara para mim uma mesa. Aonde? Na presença dos meus inimigos. Diante de todas as minhas lutas, o Senhor me chama para o descanso. Irmãos, o Senhor está te chamando a aprender a descansar nele, enquanto Ele faz o que você não pode fazer. O Senhor diz, olha só, saibam quem eu sou e parem de lutar. Porque existem lutas, irmão, que você não vai conseguir resolver, é o Senhor. E aí você tem dois jeitos de passar por ela, sofrendo ou descansando. E o Senhor te chama a descansar. Só que se a gente não der a mão à palmatória e aprender a descansar, a gente sofre. Então é melhor sofrer para aprender a descansar do que viver sofrendo sem nunca saber descansar no Senhor. E esse que é o lance aqui, irmãos. Porque nós estamos falando sobre abraçar um processo. O processo de quem está aprendendo a descansar no Senhor. O processo de que talvez você tenha sido como eu, que você aprendeu a sua vida inteira a ser independente e nunca dependa de ninguém para nada. Mas hoje o Senhor está dizendo, dependa de mim. Descansa em mim. Porque só quem teve as suas mãos furadas para me salvar consegue ter o controle do mundo nas suas mãos. E não eu. E esse aqui talvez seja uma das razões da nossa fé, da gente sempre precisar de perseverança. Para quê? Para continuar sofrendo? Não. Para aprender mesmo com o sofrimento a descansar no Senhor. Se nós formos embora hoje, irmãos, abraçando o processo, dizendo, Senhor, não importa para mim agora o quanto isso vai me doer, mas eu quero aprender a descansar no Senhor, irmão, você vai ter tomado a melhor decisão da sua vida depois de aceitar Jesus. Porque não dá para viver uma vida com Deus sem depender de Deus. E a melhor forma de depender de Deus é descansando no Senhor. É esse lugar que Deus quer nos colocar, na mesa diante dos nossos inimigos. A quarta coisa que acontece aqui, e eu gosto muito dessa parte dessa história, talvez, com todo respeito, irmãos, para mim é a melhor parte dessa história. Antes de Jesus multiplicar os pães e peixes, Jesus faz duas coisas. Primeiro, e para mim é a mais importante dessa história, Jesus com 5 pães e 2 peixes, na boca de todos os discípulos, eles diziam, o que é isso para tanta gente? Ou seja, Senhor, isso é muito pouco. E a Bíblia fala que Jesus então,
ele estende aos céus e dá graças ao Senhor por aquilo que ele tem. Não existe um ambiente profético sem gratidão pelo pouco, ou pelo quase nada, ou até o nada. Sabe, o Senhor, Jesus aqui, ele não é grato quando o milagre acontece, ele é grato antes do milagre acontecer pelo pouco ou quase nada que ele tinha. E às vezes a gente aprendeu a vida inteira a celebrar a vitória, mas a gente aprendeu pouco a celebrar a escassez, mas tendo o Senhor conosco. Por quê? Porque a regra do mundo é o quê? Não se contente com pouco, mas o que a Bíblia nos chama é: seja feliz no pouco, seja contente com pouco, seja satisfeito no pouco, seja fiel com um pouco. Porque tem muita gente esperando o muito vir para ser fiel, para ser mais grato, para fazer melhor. Irmão, você nunca vai chegar no muito, e se chegar você não vai saber viver com ele, porque só está pronto para viver o muito de Deus quem também esteve pronto para viver o nada de Deus. E às vezes isso falta no nosso coração, irmão, essa gratidão pelo pouco que nós recebemos. Lá em casa, quando eu nasci, até um pouco depois da Maria Clara nascer, ou seja, uns quase 15 anos da nossa vida, a gente sempre viveu uma vida muito regrada. E houve até uma época que a gente passava por algumas dificuldades em casa, nunca fome, nunca necessidade, graças ao Senhor. Mas a gente era muito regrado, tudo era muito regrado. Tudo era muito, como é que eu posso dizer? Era muito contado, né? Então, eu não sei se você também já foi assim na sua família, mas eu lembro que mamãe comprava roupa pra gente no dia do nosso aniversário, né? Aí ia na Renner, na Riachuelo, ou às vezes nem ia na Renner, na Riachuelo, né? Lá na nossa cidade tem um bairro que chama Barro Preto, que é só as roupas assim, baratinhas, irmão. Aí ia lá, comprava roupa, e minha mãe comprava roupa que quando ia botar a calça, tinha que dobrar umas 3, 4 vezes, né? Porque ela era grande, aí tinha que dar aquele ponto aqui assim, né? Para poder segurar a calça. Porque a calça tinha que durar um ano inteiro, porque estava em fase de crescimento. Então, à medida que ia crescendo, ia desdobrando a calça, ia engordando, ia tirando ponto, para que desse um ano, a calça está durando. E às vezes quando dava o ano, o menino cresceu tanto que a calça estava pegando frango, né? Não sei se você sabe o que é pegar frango, quando a calça está pegando aqui assim para cima. Hoje é moda, o pastor está aqui pegando frango com a calça. Hoje é moda, mas antigamente assim, né? Na época que eu era criança, isso era vergonha, porque você era pobre, não tinha calça para cobrir todo. Então a gente viveu essa vida muito regrada, assim. E eu me lembro, quando eu ainda estava em Belo Horizonte, um dia estava eu, meu pai e a minha esposa, Marcela, a gente estava na mesa lá do nosso apartamento, e a gente estava tomando café. E assim, uma das coisas que eu mais sinto falta aqui no Rio, é que eu morava perto da melhor padaria que já existiu na face da terra, irmãos. Sabe, a Santa Marta é o estágio perto dessa padaria. E essa padaria é divina, sabe? Eu nunca comi uma broa de fubá com queijo e coco igual aquele lugar. Era o céu na terra. Eu acho que se Jesus fosse padeiro, ele faria algo parecido com aquela padaria. É excelente. E ali a gente pôs a mesa e tal, estava tomando café. O café da tarde é a minha refeição preferida. A gente estava tomando café e tal, e a gente começou a se lembrar, assim, com muita gratidão no coração, pelas vezes lá atrás, quando a gente estava nesse momento de dificuldade, tudo que a gente tinha para tomar café era um pão sovado velho, que era o que sobrava para poder comprar numa mercearia ruim que tinha lá perto de casa. Não sei se você sabe o que é um pão sovado, né? Eu sei que aqui tem, porque o meu pai vira e mexe e compra pão sovado. Mas o pão sovado é um pão mais grosso, assim, mais rústico, mais robusto, né? Não é aquela coisa tipo pão de sal, pão de forma, né? É um pão mais ignorante, assim, né? Que você come de pedação, que é para literalmente matar muita fome. Porque quem vai comer o pão sovado é porque não tem como comprar presunto, queijo, mortadela para encher o pão. Então ele come só o pão. Mas a gente era tão feliz comendo o tal do pão sovado, irmãos. E aí a gente estava naquela mesa e a gente começou a se lembrar de quando a gente comprava o pão sovado para comer, porque era só o pão sovado que tinha. E a gente começou a se lembrar também das vezes que a gente ia no supermercado para fazer compra, enchia o carrinho de compra, chegava na hora o cartão não passava, tinha que botar tudo para trás, né? Era uma das maiores vergonhas da vida de uma pessoa. E a gente começou a se lembrar disso com tanta gratidão, que na hora meu pai até começou a chorar. Sim, começou a secar umas lágrimas. Por quê? E a gente dizia, como foi bom aquele tempo. Se foi bom é porque a gente soube ser grato, mesmo com nada do que a gente tinha. E ser grato com o muito que a gente tem hoje, irmãos, é fichinha.
é muito mole, é muito tranquilo, sabe? Há não muito tempo atrás, quando eu ainda estava morando sozinho com os meus pais, a igreja que eu pastoreava estava passando por uma dificuldade financeira e eu estava tendo que ofertar todo mês 70% do meu salário, fora pagar o meu aluguel, sustentar minha casa, e estava passando muita dificuldade. Ninguém da minha família sabia disso, até porque, né, como eu disse, eu cresci, eu tenho que ser independente, todo mundo, não posso depender de ninguém. Então tinha 2 semanas ali do mês, quando acabava o dinheiro, eu tinha que viver comendo miojo. Eu ia para a igreja, pregava, falava que Deus prosperava, que Deus sustentava, que Deus fazia. E talvez você dissesse, mas pastor, como é que Deus é? Sim, irmão, que eu podia nem ter nenhum miojo para comer, mas eu tinha. E eu era tão feliz comendo miojo, que eu virei chefe de cozinha de miojo, irmão. Eu aprendi a fazer inúmeras receitas com miojo, porque era tudo que eu tinha, e era o melhor que eu tinha, e eu era muito feliz com o miojo que eu tinha para comer. Sabe, eu falo isso porque os meus pais desde novo nos ensinaram a ser gratos por tudo que a gente tinha, mesmo que não era o que nós queríamos. E esse precisa ser o nosso coração. O coração de Jesus, de quem é grato pelos 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso diante de tudo que nós precisamos? É o suficiente para Deus fazer o muito mais na nossa vida. Aquele que não é fiel no pouco, não pode ser e não será fiel no muito. Aquele que não sabe ser grato com o pouco, quando ele tiver muito, ele se torna arrogante. Aquele que não é grato com o pouco que ele tem nas suas mãos, quando ele tiver muito, ele se torna vaidoso, orgulhoso. E a palavra do Senhor diz que a soberba, ela precede a ruína. Às vezes essa ruína não é a pessoa ficar pobre, mas é a ruína do coração. De que adianta se eu tenho tudo? Que adianta eu ganhar tudo, mas eu perder a minha alma? O nosso desafio no ambiente profético, irmãos, é celebrar antes do milagre. Mas eu não tenho nada, mas eu celebro pelo que eu tenho. Eu não tenho muita coisa, mas eu sou fiel no que eu tenho. Eu não tenho muito para dar o melhor ao Senhor no muito, mas eu dou o melhor no pouco que eu tenho. E é tudo que eu tenho. Sabe, esse dia eu estava conversando com a minha esposa. Eu estou sumido um pouquinho da igreja por conta de alguns compromissos que está batendo sempre no domingo. Às vezes eu chego domingo de viagem de tarde, igual domingo que vem já não estou de novo porque tem esse compromisso. Aí estava ali pregando ali para 1000 líderes de jovens e pastores, eu acho, uma coisa mais assim. E eu estava comentando com ela, falei assim, isso aqui é muito legal, eu gosto muito, mas tudo isso aqui começou com 5 minutos. Ela, como assim? Eu falei assim, teve vezes que eu encarava sair de Belo Horizonte, ficava 12 dias fora de casa, eu ia para 6 estados. E aí o meu pastor ali, ele falava comigo, João, você tem 5 minutos para falar. E eu pensava, não, mas só, não dá nem para dar bom dia, boa tarde, boa noite, a paz seja com todos, amém. Não dá nem para fazer uma oração. Ele falava, 5 minutos. Eu falava, então vai ser com 5 minutos que eu vou fazer o meu melhor que eu puder. E aí esses 5 foram virando 10, 15, 20, 30, 40, 50. Hoje em dia é um outro contexto. Mas o que eu quero dizer com você é que a fidelidade no pouco abre a porta do muito de Deus. Aprenda a celebrar com o pouco que você tem hoje, ou o quase nada que você tem hoje, crendo que Deus é fiel para fazer o muito mais na nossa vida. E para terminar, e a gente orar, a Bíblia fala que depois de ser grato, Jesus fez algo muito melhor ainda. Ele repartiu o pão. Ao repartir o pão, a multiplicação acontece. Ao Jesus repartir o pão, as coisas começam a romper. Sabe por que tem muitos de nós, irmãos, que a gente parece ter a nossa vida retida? É porque o pouco que temos não repartimos. Ou nós até temos muito, mas nós não repartimos. Eu não estou falando só sobre dinheiro não, irmãos. Estou falando sobre tudo. Dons, talento, recursos, tesouros, nosso tempo. O que nós podemos repartir com as pessoas hoje. E fala sobre repartir aquilo que nós temos. Sabe, eu quero terminar contando isso aqui para a gente orar. Desde que eu cheguei aqui no Rio, eu não tenho problema, eu não sou negacionista, né, irmãos? Então a gente está passando financeiramente uma situação difícil para nós. Não está faltando nada em casa, graças a Deus está tudo bem. Mas está difícil, porque há 13 anos, pela primeira vez, eu não tenho um salário. E está na graça de Deus, amém, aleluias. E aí, a gente, poxa vida, eu lá em casa sou eu que cuido da parte financeira. Então, a minha esposa está sempre assentada na grama de Jesus, né? E eu aqui tentando resolver as coisas. E aí, poxa vida, a gente precisando de dinheiro e fazendo malabarismo daqui, dali. E aí, de repente, começou a acontecer um negócio, irmãos, que com todo respeito, estava me deixando um pouco chateado. Eu entrava no supermercado,
300 pessoas fazendo compra. O pedinte pedia para mim. Eu falo, não, está de brincadeira comigo, tem 300 pessoas aqui dentro, irmão, pede qualquer outro dos 300, eu não estou na melhor das situações não, irmão. Aí eu entrava no McDonald's, tinha mais 200 comprando, ele me pedia. E ele me pedia, não pedia mais ninguém. Eu falava, não, ele está de perseguição, não tem condição. E sabe, e toda hora, irmão, aonde eu ia, toda hora era alguém. Tinha uma multidão, mas ele pedia para mim. E teve um dia que eu falei, Deus, poxa, não estou entendendo. Como assim? Ele que tinha que repartir comigo também, né? Não está tão fácil assim. Ele está sem dinheiro, eu também estou. Mas é claro que o favor de Deus do Senhor está me abençoando, e glória a Deus por isso, mas por quê? Sabe, eu senti o Senhor me lembrando disso aqui, eu já preguei isso várias vezes, aprender a repartir o pouco que tem com aquele que não tem, crendo que o Senhor repartirá do que Ele tem, comigo também. O Senhor é um Deus de justiça, quantos creem nisso? Diga amém. A Bíblia diz que aquilo que você planta, você certamente vai colher. O problema é que nós queremos que Deus reparta conosco sem que a gente reparta com o outro. O Senhor nos chama primeiro a repartir o que temos, e aí então Ele age, repartindo o que Ele tem conosco. Sabe, aí eu calei a boca, né? Não neguei para ninguém, ajudei, mas eu lembro que nas primeiras vezes meu coração ajudou revoltado, né? Mas depois eu passei a ajudar com gratidão no coração. Não estou dizendo que foi por isso não, irmãos, porque não é só por isso. Mas aí, graças a Deus, a gente até conseguiu vender o nosso apartamento, estava emperrado há muito tempo, e Deus tem sustentado a gente nisso. E eu sou muito feliz com isso. Mas o ponto é, irmãos, é que no ambiente profético, é necessário repartir aquilo que nós temos em nossas mãos. Você quer gerar milagres de Deus na sua vida, irmãos? Aprenda a repartir o que você tem hoje. Aprenda a repartir o que você carrega hoje. O Evangelho não fala só sobre aquilo que eu recebo, mas é especialmente sobre aquilo que eu dou. À medida que eu reparto, o Senhor me dá mais, porque Ele enxerga em mim a confiança de que eu sou um agente de justiça. Com a graça que eu recebi, a graça eu dou. Eu não merecia, Ele me deu, não deu? Deu, então por que eu não vou dar a outros? O segredo de viver uma vida onde a nossa vida com Deus ela está sempre rompendo, é quando nós não travamos a engrenagem de Deus em nós, retendo aquilo que não é nosso, Deus nos deu em favor de outras pessoas. Quero terminar para a gente orar aqui. A Bíblia fala aqui no versículo 14, que depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. O que isso significa, irmãos? O resultado de um ambiente profético é um milagre. E o milagre do ambiente profético, ele precisa glorificar a Jesus. Deus, Ele quer fazer coisas na sua vida, irmão. Quantos creem nisso? Diga amém. Deus quer operar milagres na sua vida em nome de Jesus, mas não é porque você é mais amado do que o irmão da sua direita, mas é porque Ele quer que o nome dEle seja glorificado a partir daquilo que você vai viver. E quando eu entendo isso, que é a glória de Deus sobre mim, então as coisas mudam de perspectiva. Eu saio desse lugar de olha o que Deus está fazendo, olha só o que eu estou vivendo, mas eu começo para aquele lugar, olha para lá o que Deus está fazendo na minha vida. Ele é bom, Ele tem cuidado de mim, Ele tem feito as coisas no seu tempo certo, e isso glorificará o Senhor. E não só glorificará o Senhor, como também será bênção na vida de outros, porque aquele menino repartiu o pouco que tinha. Nas mãos de Jesus, ele trouxe uma multidão a dizer, esse é o Messias que deveria vir. O fim do milagre não é o milagre, o fim do milagre é a exaltação de Jesus, é Jesus reconhecido. O fim do milagre não é você dizer, eu vivi um milagre. O fim do milagre é as outras pessoas dizerem, o Deus que operou na sua vida é vivo, e eu também quero Ele sobre mim. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar agora, em nome de Jesus. A Bíblia fala que Ana, estéril, porque Deus a fez estéril, ela vivia orando ao Senhor, dizendo, Deus me dá um filho, porque eu passo vergonha. Porque o meu marido aqui, a esposa dele lá, a outra esposa dele, dá para ele vários filhos. E eu não.
E eu estou em vergonha. E a oração de Ana todos os dias, quando subia ao sacrifício, era: Deus, tira de mim a vergonha. Mas teve um dia que Ana olhou com os olhos certos. Ela olhou e viu que a família de Eli estava quebrada, o sacerdócio estava quebrado. Aí então ela muda a oração. Ela fala: Deus, eu te peço um milagre, mas não por mim, mas pelo teu propósito. Se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele ao Senhor, porque eu estou vendo que o Senhor precisa de alguém. Então eu quero gerar na minha vida um milagre que vai exaltar o teu nome. E a Bíblia fala que quando ela voltou para sua casa, ela engravidou-se de Samuel. Às vezes o nosso problema, irmãos, não é buscar por milagres, é buscar errado pelo milagre. É colocar nessa perspectiva errada aquilo que nós queremos viver. Gerar um ambiente profético já é difícil. Agora, gerar um ambiente profético com a motivação errada é como não gerar. E hoje o Senhor nos chama até essa postura de quem está gerando algo para que a glória dele venha a ser exaltada, para que o nome dele seja exaltado, para que ele seja glorificado. Que não precise alguém dizer para mim: ó, quão ungido você é, não, mas quão bom é o Deus da sua vida, quão poderoso é o Deus do seu coração. O Senhor hoje nos convida, irmãos, a ter um coração humilde, a dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser esse ambiente fértil, profético, que gera os milagres do Senhor, mas não por mim, mas para a tua glória, para que o teu nome seja exaltado. Davi, ele faz uma oração dizendo: Senhor, dai-me o teu favor e a tua bênção. Desse olhar em nossos corações, eu quero convidar você a, humildemente, a